valendo-se em sua defesa do recurso da provocatio ad imperium, previsto na antiga Lex Valério, na qualidade de cidadão romano, Paulo de Tarso adquiriu o direito a um julgamento extraordinário por parte do imperador. Assim, ele aguardaria em Cesareia o momento de cruzar o Mediterrâneo para levar a boa nova do Cristo até Roma, a cidade eterna. A chegada de uma nova embarcação não tardou, e com ela o momento de separar-se daqueles irmãos que tantas alegrias lhe proporcionaram, quando ali descansava de suas constantes viagens antes de lançar-se no último trecho do caminho que o conduzia até Jerusalém. Partiria de Cesareia em 2 dias em um navio que seguiria para Adramítio, onde tomariam outra nave em direção à Itália. Aquelas últimas horas do apóstolo em terras palestinas seriam de doces lembranças e suaves rememorações dos momentos vividos em comunhão com os irmãos em Cristo. Paulo confortava aos mais entristecidos com sua palavra sempre estimulante e o exemplo de resignação ante a vontade soberana do Pai. Espargindo sobre aqueles corações o seu último canto de amor em nome de Jesus, ele sabia que precisava alcançar ligeiro até mesmo aquelas almas perdidas pela ilusão dos gozos mundanos. Por isso, o apóstolo precisava ir a Roma e a todos confortava com o seu inabalável otimismo, fruto do testemunho da ressurreição. Na hora determinada pelas autoridades, o já agora envelhecido discípulo, adoecido pela tortura daquele injusto e prolongado encarceramento, seguiu caminhando com dificuldade apoiado no braço de Lucas, que desde aquele providencial reencontro em Troia, nunca mais o deixou como amigo e médico, recebendo efusivos abraços dos irmãos. Em virtude da sua condição de cidadão romano e como fruto da simpatia conquistada por aquele sábio homem, o centurião determinou que ele fosse conduzido do cárcere até o cais, livre das pesadas cadeias que sempre maltratavam os seus já judiados pés. Defronte ao porto de Cesareia, adornando aquele horizonte sem fim de águas azuis esverdeadas, abria-se uma enorme praça, cujas tamareiras compunham um infinito de belezas e sob cujas folhas seculares desciam sombras reconfortantes que envolviam os mais velhos na brisa forte que vinha daquele mar Mediterrâneo. Era já o mês de setembro, e soprava o equinócio denunciando a chegada do outono europeu. Embora ainda aberto à navegação, aquele oceano de um azul profundo já apresentava enormes desafios para os navegantes menos experientes, tornando aquela travessia um tanto perigosa. Ao alcançar com dificuldades aquele espaço ajardinado à beira-mar, os 2 apóstolos encontraram-na ainda mais enfeitada pelos corações amigos em Cristo. Jovens, crianças e velhinhos, todos de olhos já banhados pela emoção daquela despedida, proporcionaram ao ilustre cidadão do Cristo gozar em vida a felicidade do amor fraternal deixado por Jesus, levado até eles com a sua dura experiência e que agora também gozava na sua verdadeira origem de divina fraternidade. Abraços infindos, comovidas palavras de gratidão e de estímulo da parte do experiente pregador, encontravam sinceras súplicas de breve retorno, fortalecendo sobremaneira os votos de sucesso naquela inusitada e difícil missão de expor a boa nova do Cristo perante o augusto imperador, coroando a magna tarefa sob seu cargo. As crianças graciosamente acomodadas nas areias lançavam flores aos seus pés e agarravam-se às suas cansadas pernas, enquanto os mais velhos,
depondo as mãos em seus ombros tantas vezes torturados por iníquos açoites, lamentavam a perda de suas reconfortantes e consoladoras preleções, que lhes aplicavam o bálsamo da fé no Espírito Infinito, amainando as angústias suportadas por tanta injustiça no mundo. A notícia da partida do apóstolo correu ligeira, e de todas as cidades para lá se encaminharam os irmãos empenhados em dedicar-lhe o seu preito de infinita gratidão. Um entristecido, porém apaziguado ancião, com suas cãs alvejadas pelas duras lutas da existência apostolar, se destacava entre todos. Era Tiago Menor, o irmão de Jesus, ex-adversário e agora líder máximo do povo do caminho em Jerusalém, que, demonstrando ter superado de vez as antigas diferenças, vencendo os desafios da sua idade ainda mais avançada que a de Paulo, marcaria com o selo da reconciliação aquele inolvidável momento da história cristã, oferecendo ao outrora rejeitado apóstolo dos gentios o seu amor fraternal, manifestando infinita gratidão pelo trabalho prestado em nome do Senhor. Os antigos passos de conquistador, agora já lentos, eram adornados pelas flores que igualmente lhe atiravam aos pés aquelas inconsoladas mulheres, mães, filhas e avós, agradecidas pelas curas e o conforto espiritual recebido nos momentos de amarguras em que choravam as dores dos seus filhos queridos, espalhando naquela brisa o seu perfume de sincero reconhecimento, criando uma atmosfera de inusitado júbilo. Humildemente, Paulo recebia aqueles afetos apenas como penhor da sua vitória perante si mesmo na conquista do céu interior e na qualidade de fiel servidor do Cristo. Ao aproximar-se da embarcação, voltando o olhar numa última contemplação daquela praia e da multidão envolvida pelo amor fraternal que ele sempre carregou consigo, o guerreiro do Senhor não mais conteve a represa de lágrimas que os anos de vida apostolar acumularam, ao não lhe permitir um minuto sequer de descanso para os seus olhos cansados e ressequidos pelo sol escaldante de tantos desertos. Uma torrente da alma banhou seu rosto marcado, quando um grito de lamento se fez ouvir em meio a tantas alvíceras. Quem nos ensinará doravante a sermos filhos do Altíssimo? Enlevado, Paulo chorou terna e copiosamente como nova criatura. Impressionado com o inédito e comovente espetáculo de amor cristão que os seus olhos testemunhavam, lamentando a obrigação de ter que prosseguir no cumprimento do seu dever, o centurião conclamou a todos que liberassem o apóstolo, conduzindo-o respeitosamente para dentro da embarcação com todo cuidado, como se lhe houvessem atribuído a responsabilidade de portar um tesouro celeste que ele desconhecia, mas que zelosamente levaria até à sua gente em Roma. Paulo de Tarso era agora o valioso e frágil vaso escolhido pelo Cristo, carregando no seu íntimo as benesses da boa nova do Senhor e revelando nos seus olhos marejados o selo do Salvador. Do convés, o apóstolo mirava a cicatriz deixada pelo barco naquelas águas azuis que tantos desafios lhe proporcionaram, abençoando a natureza marítima que lhe permitira levar a semente do Cristo ao Chipre, à Macedônia e à Grécia. Contemplando enlevado os últimos raios de sol que agora se revelava um amigo fiel e agradecido, por todo o tempo em que aquele peregrino lhe fizera companhia enquanto cruzavam desertos isolados, Paulo recebeu do astro-rei um terno carinho naquele rosto igualmente sulcado pelo tempo, enxugando com os seus reconfortantes raios as suas entristecidas lágrimas. Neste momento,
Ele experimentava a verdade da frase que registrara na carta aos Gálatas: Doravante, ninguém mais me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas do Cristo. Na cidade de Adramítio, os viajantes embarcaram em outro navio carregado de grãos oriundo de Alexandria e partiram. Decorridos vários dias da grande viagem, tendo mudado a estação do ano, o vento soprou mais forte, obrigando os navegantes a costear com dificuldades a ilha de Creta, alcançando um lugar conhecido como Bons Portos. De acordo com Lucas, tendo transcorrido muito tempo, a navegação já se tornava perigosa, também porque já tinha passado a festa da expiação. Paulo, então, tentou adverti-los. Amigos, vejo que a viagem está em vias de consumar-se com muito dano e prejuízo, não só da carga e do navio, mas também de nossas vidas. O centurião, porém, deu mais crédito ao piloto e ao armador do que ao que Paulo dizia. O porto, aliás, não era próprio para se invernar. A maioria, pois, foi de opinião que se devia zarpar dali para ver se poderiam chegar a Fênix. Este é um porto de Creta, ao abrigo dos ventos sudoeste e noroeste. Ali poderiam passar o inverno. A premonição é um aviso recebido pela alma por meio de uma comunicação prestada por seu anjo de guarda, o espírito protetor designado por Deus para a orientação de toda criatura no mundo. Paulo de Tarso encontrava-se no apogeu da sua missão apostolar a serviço do Espírito Jesus, o seu orientador naquela divina tarefa. Médium tornado experiente junto do Senhor, ele teve uma completa pré-cognição de que as alterações climáticas naquela região provocavam a formação de enorme tempestade, cujo enfrentamento em alto mar o apóstolo tentou evitar, sugerindo aportassem naquela famosa ilha. A incredulidade, porém, falou mais forte naqueles ouvidos ainda completamente obstruídos para as coisas do espírito, e as autoridades navais recusaram sua sugestão. Assim narrou o médico marinheiro mais essa epopeia do apóstolo. Tendo soprado brandamente o vento sul, pensaram ter alcançado o que pretendiam. Levantaram âncora e puseram-se a costear Creta mais de perto. Não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um vento em turbilhão chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado violentamente, incapaz de resistir ao vento. Deixamo-nos então derivar. Passando rente a uma ilhota chamada Cauda, com dificuldades conseguimos recolher o escaler. Após tê-lo içado, os tripulantes usaram de recursos de emergência, cingindo o navio com cabos. Contudo, temendo encalhar na Sirte, soltaram a âncora flutuante e assim deixaram derivar. No dia seguinte, como fôssemos furiosamente batidos pela tempestade, começaram a alijar a carga. No terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar até os apetrechos do navio. Nem sol, nem estrelas haviam aparecido por vários dias, e a tempestade mantinha sua violência não pequena. Afinal, dissipava-se toda a esperança de nos salvarmos. Afeitos ainda ao conhecimento oriundo apenas das experiências sensoriais, são imensas as dificuldades humanas para aceitarem o saber advindo por meio do sexto sentido e dadas na forma das premonições espirituais, embora sejam elas tão abundantes no cotidiano existencial de todas as criaturas. Não há uma só pessoa que não as tenha experimentado. Não obstante, a maioria disso não tenha consciência. Além de desconhecerem a sua fonte na alma,
e os mecanismos pelos quais elas se processam. Paulo de Tarso, apesar de rejeitado na sua primeira tentativa de advertir àqueles descrentes navegadores, diante do desespero em que mergulharam ao se virem no olho de um furacão sobre os abismos do mar, insiste em lhes prestar novo socorro, conforme o Diário de Lucas. Havia muito tempo que não tomávamos alimento. Então Paulo, de pé, no meio deles, assim falou: Amigos, teria sido melhor terem me escutado e não sair de Creta, para sermos poupados deste perigo e prejuízo. Apesar de tudo, porém, exorto-vos a que tenhais ânimo. Não haverá perda de vida alguma dentre vós, a não ser a perda do navio. Pois esta noite apareceu-me um anjo do Deus ao qual pertenço e a quem adoro, o qual me disse: Não temas, Paulo, tu deves comparecer perante César, e Deus te concede a vida de todos os que navegam contigo. Por isso, reanimai-vos, amigos. Confio em Deus que as coisas ocorrerão segundo me foi dito. É preciso, porém, que sejamos arremessados a uma ilha. Assim, em nova comunicação mediúnica, Paulo de Tarso recebeu boas notícias sobre o desfecho daquele sinistro, com a garantia de preservação de todas as vidas a bordo, pois Deus lhe as havia confiado, e a fim de que aqueles homens tivessem o estímulo necessário para as providências a seus cargos. Mágoa alguma se viu nas suas falas. Nenhum ressentimento mostrou o apóstolo pela zombaria anterior suportada da parte daqueles rudes marinheiros. Só a partilha fraternal da visita por ele recebida de um Espírito do Senhor a lhe transmitir consolo e esperança, como deveria agir todo médium cristão. Dessa vez creram nele, pois o medo da morte faz emergir na alma a fé que se ignora. Quando chegou a 14ª noite, continuando a ser batidos de um lado para o outro no Adriático, pela meia-noite os marinheiros perceberam que se aproximava alguma terra. Lançaram então a sonda e deu 20 braças. Avançando mais um pouco, lançaram novamente a sonda e deu 15 braças. Receosos de que fôssemos dar em escolhos, soltaram da popa 4 âncoras, anelando por que rompesse o dia. Entretanto, os marinheiros tentaram fugir do navio. Desceram, pois, o escaler ao mar, a pretexto de irem largar as âncoras da proa. Mas Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se eles não permanecerem a bordo, não podereis salvar-vos. Então, os soldados cortaram as cordas do escaler e deixaram-no cair. O apóstolo, tendo conquistado a confiança daqueles homens, tomou o leme da crise e a todos orientava, soldados rasos e oficiais, capitão e marinheiros, carcereiros e prisioneiros, todos submetidos às ordens daquele enviado de Deus para a sua salvação, conforme a narrativa do médico cristão a bordo. À espera de que o dia raiasse, Paulo insistia com todos para que tomassem alimento. E dizia: Hoje é o 14º dia em que, na expectativa, ficais em jejum sem nada comer. Por isso, peço que vos alimenteis, pois é necessário para a vossa saúde. Ora, não se perderá um só cabelo da cabeça de nenhum de vós. Tendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, partiu-o e pôs-se a comer. Então, reanimando-se todos, também eles tomaram alimento. Éramos no navio ao todo 276 pessoas. Tendo-se alimentado fartamente,
puseram-se a aliviar o navio, atirando o trigo ao mar. Essa é a postura de um verdadeiro pai espiritual. Velar pela segurança e a saúde dos filhos que Deus lhe concedeu. Apesar da ingratidão inicial com que fora tratado, ciente de sua responsabilidade perante o verdadeiro Criador, aquele soldado do Cristo não desistiu dos rebentos que lhe foram confiados, conseguindo resgatar neles a esperança de salvarem-se e a vontade para reagirem àquela tormenta. Revelando-lhes o Jesus Salvador e a sua lição de partilha do pão, com humildade e paciência, ministrou-lhes no momento preciso tanto o alimento para o corpo, quanto o alívio para suas angustiadas almas. Quando amanheceu, os tripulantes não reconheceram a terra. Divisando, porém, uma enseada com uma praia, consultaram entre si a ver se poderiam impelir o navio para lá. Desprenderam então as âncoras, entregando o navio ao movimento do mar. Ao mesmo tempo, soltaram as amarras dos lemes e, içando ao vento a vela da proa, dirigiram o navio para a praia. Mas, tendo-se embatido num banco de areia, entre duas correntes de água o navio encalhou. A proa encravada ficou imóvel, enquanto a popa começou a desconjuntar-se pela violência das ondas. Veio então aos soldados o pensamento de matar os prisioneiros para evitar que algum deles, a nado, escapasse. Mas o centurião, querendo preservar Paulo, opôs-se a este desígnio e mandou aos que sabiam nadar que saltassem primeiro e alcançassem terra. Quanto aos outros, que os seguissem agarrados a pranchas ou sobre quaisquer destroços do navio. Foi assim que todos chegaram, são e salvos, em terra. A bondade de Paulo de Tarso, testemunhada pelo centurião em Cesareia, tanto no encontro do aprisionado discípulo do Senhor com a nobreza judia e romana, quanto na simplicidade daquela faixa de areia junto dos irmãos palestinos, salvou as centenas de vidas destes embrutecidos homens que o Senhor agora lhe depositara às mãos no meio da tormenta em alto mar. Esta sua fidelidade incondicional aos desígnios do Pai foi mais uma vez importante para lhe salvar a existência logo após o trágico desembarque, conforme se extrai da narrativa de Lucas. Estando já a salvo, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os nativos trataram-nos com extraordinária humanidade, acolhendo a todos nós junto a uma fogueira que tinham acendido. Isto por causa da chuva que caía e do frio. Tendo Paulo ajuntado uma braçada de gravetos e atirando-os à fogueira, uma víbora, fugindo ao calor, prendeu-se à sua mão. Quando os nativos viram o animal pendente de sua mão, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois acaba de escapar do mar, mas a vingança divina não o deixa viver. Ele, porém, sacudindo o animal ao fogo, não sofreu mal algum. Quanto a eles, esperavam que Paulo viesse a inchar ou caísse morto de repente. Mas, depois de muito esperar, ao verem que não lhe acontecia nada de anormal, mudando de parecer, puseram-se a dizer que ele era um deus. Estes fenômenos espirituais realizados por Paulo de Tarso, tanto a premonição recebida mediunicamente do Espírito Jesus no olho da tormenta, quanto, especialmente, a autoimunização contra o veneno da víbora que o atacou, tão logo desembarcaram desesperados na ilha de Malta, são feitos que, contrariamente ao imaginário daquela população nativa,
não são atributos de inexistentes deuses, mas, como demonstrou aquele experiente apóstolo, capacidades inerentes a todos os homens de fé que, mediante postura moral adequada, conquistaram um mandato mediúnico de um espírito elevado, como era o caso de Paulo de Tarso junto a Jesus. Se o apóstolo não era ainda capaz de acalmar um furacão, como fizera o seu mestre ao amainar a tempestade que os ameaçava de sossobrar no mar da Galileia, enquanto navegava com os discípulos no barco de Simão Pedro, a confiança no Espírito do Senhor e na sua faculdade mediúnica proporcionou ao apóstolo e aos seus felizardos companheiros de viagem a disciplina e a esperança fundamentais à salvaguarda da vida das 276 pessoas a bordo. Quanto ao veneno da víbora, orientado pelo Espírito Jesus e orando com fervor à beira do fogo, ambos, médium e espírito, impediram a circulação das toxinas pelo seu organismo, mediante a ação positiva da vontade sobre o sistema sanguíneo, permitindo ao Senhor a quebra das moléculas tóxicas, tornando-as inofensivas. Esta era uma operação muito simples para um espírito da elevação de Jesus, que poucas décadas antes, sob a luz do sol num dia claro naquela incrédula Jerusalém, constituíra, a partir da saliva e do barro, todo o sistema visual num cego de nascença, facultando-lhe enxergar pela primeira vez após anos de humilhação em mendicância. Após livrar-se do veneno da serpente sem sofrer qualquer dano físico, Paulo seria reconhecido como um médium de cura por toda a população da ilha de Malta, relatando Lucas os fatos que se sucederam. Nas vizinhanças daquele local estava a propriedade do primeiro da ilha, chamado Públio. Este nos recebeu e nos hospedou benignamente durante 3 dias. Acontece que o pai de Públio estava acamado, ardendo em febre e com disenteria. Paulo foi vê-lo, orou, e impôs-lhe as mãos e o curou. Diante disso, também os outros doentes que se encontravam na ilha vieram ter com Paulo e foram curados. Cumularam-nos então com muitos sinais de estima, e quando estávamos para partir, levaram a bordo tudo o que nos era necessário. Desde aquela primeira lição sobre cura mediúnica recebida por Saulo de Tarso diretamente do Senhor naquela estrada de Damasco, quando o mestre retirou-lhe a visão física para a restituir por meio de outro médium cristão, o fiel ancião Ananias, nas dependências não do suntuoso templo de Jerusalém ou de uma rica sinagoga da Síria, mas de uma singela hospedaria, onde o ex-rabino jazia abatido sob profunda depressão, até esta mais recente experiência de neutralização do veneno da serpente, o Espírito Jesus preparava Paulo de Tarso para realizar em seu nome os grandiosos feitos que, mais do que incrédulos olhos, conquistaram almas para o Cristo. O mundo contemporâneo, com as suas ainda incipientes psicologias, insistem em ignorar a ciência espírita e perdem grandiosa oportunidade de conhecer a natureza essencial do ser humano. Desprezando a informação de que toda pessoa é um espírito imortal que navega pelo mundo, encarnação após encarnação, adquirindo conhecimentos novos e utilizando outros inatos extraídos da sua memória de pretéritas existências reencarnados, ignoram os cientistas contemporâneos a explicação desses extraordinários fenômenos, ainda equivocadamente confundidos com milagres, mas que, na realidade, resultam do exercício das mais elevadas capacidades do espírito imortal. Toda a experiência de Paulo de Tarso, obtida em 3 décadas de convívio junto do Cristo ressuscitado,
foi para que ele alcançasse o mais elevado domínio sobre si mesmo, tanto como espírito, como sobre o seu próprio corpo. E isso ele realizou tanto meditando sob preces na solitude do seu refúgio peregrino no alto do seu amado Tauro, quanto na solidão dos frios e úmidos cárceres, onde por diversas vezes curou, apenas com a ajuda dos Espíritos do Senhor, o seu dorso flagelado até à carne viva. Tudo isso lhe foi propiciado como uma divina pedagogia para que modificasse os seus mais profundos sentimentos, vencendo definitivamente o receio da morte, de tal modo a conseguir assemelhar-se àquele Espírito Jesus que o aguardava pacientemente e que, finalmente, poderia guiá-lo na sua última e mais desafiadora batalha, a conquista plena de si em Roma e de todo o império do César para o Cristo, alcançando, por fim, o reino de Deus na própria consciência.